Nós vamos passar a palavra ao pastor Valcir José de Paiva Gonçalves, pastor da igreja, que vai trazer a mensagem do Senhor. Nós já oramos antes, mas eu gostaria de orar novamente por ele, para que Deus o use e ele fale ao nosso coração. Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti, confiados em Jesus, e colocamos a vida do Teu servo nas Tuas preciosas mãos, Pai. Que o Teu Santo Espírito o use, Deus, apesar de todas as limitações que existem em nós humanos, ó Deus, para que Ele fale daquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite, Deus. Que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades. O Senhor é um Deus tão maravilhoso que nós vemos aqui prestar um culto ao Senhor e saímos daqui abençoados pela Tua palavra, pela Tua pregação, Deus. Confiamos e entregamos tudo nas Tuas preciosas mãos. Oramos agradecidos no nome daquele que nos amou primeiro e morreu no nosso lugar, que é Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos que nos visitam nessa noite. Nós aqui na Quarta Igreja estamos vivendo um momento de eleição para novos oficiais da igreja, os presbíteros e os diáconos, os homens da igreja que são eleitos pela Assembleia para cuidar desta igreja, para nos guiar, para nos liderar. Então nós estamos, em virtude disso, trazendo a reflexão da igreja, esse assunto da liderança. Como é que Deus trata essa questão? Como é que nós enxergamos, à luz da palavra de Deus, as pessoas que Deus levanta para liderar o seu povo? E nós temos, desde o início deste mês, falando sobre isso. Eu queria que nós lêssemos a epístola de Paulo a Tito, o capítulo 1, versos de 5 a 9. Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Acompanhe aí na sua Bíblia o texto desta noite. Por esta razão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Senhor, mais uma vez queremos louvar o Teu nome e pedir que cada um de nós aqui não saia, não se desvie, não se desconcentre daquilo que o Senhor há de falar ao nosso coração através da Tua palavra. Que sejam minutos que possamos
nos alimentar profundamente da palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida. Nós te louvamos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Nós temos visto muitas lideranças evangélicas que, infelizmente, são passíveis de disciplina, de sentença, porque estão longe, muito longe, daquilo que Deus quer para a liderança eclesiástica, daquilo que Deus quer para a liderança que se propõe a cumprir a vontade de Deus, a satisfazer os propósitos de Deus, não só na sua vida pessoal, familiar, mas também na vida eclesiástica. Temos certamente ausência de líderes que realmente sejam líderes segundo o coração de Deus, líderes bem-sucedidos à vista da palavra de Deus. Esse texto é um texto do apóstolo Paulo a Tito, jovem pastor, discípulo do apóstolo, que está sendo incumbido de fazer novos discípulos, a descobrir e treinar e capacitar novos líderes para que esses líderes pudessem desenvolver o trabalho de plantação e de multiplicação de igrejas que estavam se espalhando por todo o mundo da época. Líderes que, com certeza, precisavam ter um perfil já estipulado, instituído aqui na própria palavra de Deus. E o que nós queríamos destacar, o que nós mais gostaríamos de destacar aqui, é a questão da integridade do líder, do caráter do líder. E eu não sei se vocês perceberam, mas aqui nesse texto, por duas vezes, nós encontramos a palavra irrepreensível. Nós encontramos no verso 6 e depois nós vamos encontrar no verso 7. Por duas vezes, o apóstolo insiste nessa questão da qualidade do líder segundo o coração de Deus, um líder que precisa ser irrepreensível. E a irrepreensividade está certamente relacionada ao caráter, à conduta desse líder. Não há como negar, biblicamente, que os padrões ético-morais, espirituais, são elevadíssimos para aqueles que vão ser levantados por Deus para exercer liderança. Não há na Bíblia nenhuma não há na Bíblia, em nenhum lugar, que possamos permitir frouxidão na questão da liderança para a igreja, liderança para conduzir o povo de Deus. Muito pelo contrário, os princípios e valores aqui relacionados aos líderes são muito elevados. E o que nós temos visto hoje em relação à liderança é que
por causa do carisma, por causa da persuasão, por causa muitas vezes da questão financeira, nós afrouxamos princípios e valores para conservá-los líderes entre nós. Esse texto é um texto que não abre mão desse padrão elevado, desse padrão que todos nós que estamos sendo chamados, vamos ser levantados, vamos ser vocacionados para a liderança, deveríamos viver, deveríamos experimentar em nós mesmos. Todos os líderes que são levantados por Deus, são líderes que deveriam ser eficazes, que deveriam ser frutíferos, e deveriam genuinamente experimentar uma vida de espiritualidade sadia. Por esta causa, te deixei em Creta, para que você, junto com outras lideranças que Deus há de confirmar, Deus há de testificar em você, coloque as coisas em ordem. E percebemos a importância da liderança para organizar, para alinhar, para harmonizar, para saber conduzir, para saber quando tem que ir, para saber onde tem que ir. O apóstolo Paulo estava preocupado, porque certamente poderia haver um crescimento desordenado. Então, ele pede a Tito: olha, Tito, vá para lá, vá para a ilha de Creta, e organize o trabalho. E compartilhe com mais pessoas na liderança. Não se sobrecarregue. Não faça além daquilo que você pode fazer. Então é inegável que a metodologia de Deus para expandir o reino dele aqui entre nós passa por liderança, passa por homens e mulheres que Deus levanta para liderar o povo de Deus. Não há possibilidade de uma igreja local ser uma igreja saudável, ser uma igreja sadia, ser uma igreja que cresce com qualidade, sem que haja liderança. E esse texto, nós vamos ver descritos as qualidades, as qualificações, para que os líderes sejam enquadrados como líderes segundo o coração de Deus. E o que mais está realçado aqui é alguém que seja irrepreensível, alguém que lidere e que a sua liderança não seja motivo para que ninguém desconfie, para que ninguém não acredite, para que nenhum de nós que vai estar sob a liderança dessa pessoa possa desviar-se ou
esmurecer, porque essa liderança deixa a desejar. Deus levanta líderes íntegros, irrepreensíveis em seu caráter. Deus vai trabalhando o caráter do líder desde antes dele pensar em existir. Vai proporcionando a ele experiências para que ele possa ter um caráter firme, sólido, obediente e íntegro. O caráter, irmãos, é o que nós somos. É o que nós revelamos ser na nossa caminhada. É o que nós não conseguimos esconder por muito tempo. É o que nós, mesmo que assumamos um personagem, um tipo, nós não conseguimos esconder por muito tempo o que vai lá dentro de nós. É a nossa cara, é o nosso rosto, é a impressão que as outras pessoas têm de nós quando vamos embora, quando não estamos mais na liderança daquele grupo. É o que construímos por toda a nossa vida. E Paulo orienta Tito que a característica mais marcante para que ele capacite, treine homens que vão ser líderes lá na frente, para que ele olhe para o caráter, para que ele na convivência, no convívio, no dia a dia, ele perceba o caráter daquele líder. William Davis, que escreveu o dicionário, né, famoso dicionário Davis, ele diz que o caráter é o que os anjos dizem de você diante do trono de Deus. Andy Stanley tem um livro chamado Líderes para uma Nova Geração. Ele define caráter como sendo, ele define caráter da seguinte forma, da seguinte maneira: caráter envolve fazer o que é certo, porque é a coisa certa a ser feita, apesar do custo. Irmãos, nós temos nos preocupado por demais com a reputação de todos nós. A reputação é aquilo que a gente pode produzir para as pessoas, não necessariamente aquilo que nós somos. Nós podemos emprestar uma reputação, nós podemos alugar temporariamente uma reputação. E muitos líderes que temos, que lideram as igrejas, as denominações protestantes, evangélicas, são líderes que fabricaram uma reputação, imprimiram uma reputação. E muitos, em determinado momento de poder, de uso do poder ou de abuso do poder, de se beneficiar
do poder revelam-se mau caráter. Revelam-se que não tem o caráter firmado na redenção de Jesus, no Evangelho de Jesus. Então, nessa noite, nós queríamos que os irmãos e todos que estão aqui para adorar a Deus, entendesse que nós precisamos caminhar juntos, precisamos de tempo, precisamos de convívio para identificar o caráter de todos nós. Porque se o caráter é irrepreensível, certamente é essa pessoa que vai estar na liderança, na casa de Deus, vai ser uma pessoa que realmente vai cumprir os planos de Deus para a vida dela e para a vida da igreja a qual ela está incluída. Vai ser um líder que vai saber tomar decisões em momentos difíceis, em momentos singulares. Não vai mudar de time, não vai mudar de lado. Não vai mudar porque recebeu ofertas tentadoras. Alguém que seja irrepreensível, firme na conduta, para conduzir outros, para também serem firmes em sua conduta, firmes nos caminhos do Senhor. E, irmãos, o texto também é muito claro quando diz que esse estágio do caráter, essa prova do caráter, ela precisa acontecer primeiramente dentro da família. Porque o texto diz que esse líder, ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve ter filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. É onde nós provamos quem mais somos. Nós, irmãos, estamos tomando estratégias eclesiásticas que trouxemos das relações do mercado e das relações do mundo secular. Se a pessoa ela tem uma persuasão, se ela tem uma boa apresentação, se ela tem um bom vocabulário, é isso que importa. Nós não estamos preocupados quem essa pessoa é dentro da sua família, no seio de sua família. Nós admiramos, por exemplo, alguns líderes eclesiásticos da mídia. Nós não temos ideia nenhuma de como esses líderes são em família. Nós não sabemos se eles têm uma só mulher, se eles têm filhos que não são insubordinados. Nós não sabemos nada dessas coisas, mas nós os vemos na mídia e nos identificamos com a persuasão, com o carisma, e isso é o suficiente para nós. Paulo está aqui dizendo para Tito que ele não podia, logo que ele chega num ambiente, escolher algumas pessoas por causa da simpatia, da persuasão, do carisma. Ele precisava de um tempo para conviver com essas pessoas, para conhecer
as pessoas em suas famílias, para conhecer o restante da família dessas pessoas. Nós, igreja evangélica, temos nos tornado frouxos em relação a essa questão de testar o caráter do líder dentro de sua própria família. Em outro texto da palavra de Deus, há a questão de dizer que se um determinado líder, ele não tem uma vida familiar saudável, ele não tem uma boa conduta familiar, se ele não consegue cuidar de sua própria família, como ele vai cuidar da casa do Senhor? Caráter na família. Se esse líder, se essa pessoa que estamos escolhendo, que gostaríamos que estivesse na liderança na casa do Senhor, se ele não exerce boa, sábia e íntegra liderança em casa, em seu lar, como é que ele vai tornar-se líder na casa do Senhor? John Maxwell, famoso, né, pelos seus livros de liderança, ele define líder como ele define sucesso quando aqueles que melhor o conhecem são os mesmos que mais o amam e o respeitam. Certamente, se isso não estiver dentro de sua família, nós não vamos acreditar que essa pessoa vai estar numa liderança eficiente, frutífera para a glória do Senhor, para a glória do reino do Senhor. Lá no verso 7, o texto diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Esse líder, ele tem que testar o seu caráter, ou nós temos que vê-lo testando o seu caráter na família, mas também na comunidade, na igreja. Ele precisa ser irrepreensível, como mordomo de Deus. Não pode ser arrogante, de nariz empinado, fazendo com que as pessoas o sirvam. Ele chega na hora, ou um pouquinho depois da hora, e a plateia está toda pronta. Ele não é capaz de chegar e receber as pessoas, cumprimentar as pessoas. Já chega pelo lugar que já entra no púlpito. E sai pelo púlpito e não vê as pessoas, não cumprimenta as pessoas. Ele não pode ser estupim e curto. Precisa levar desaforo para casa. Precisa tomar banho de ducha fria para esfriar. Não pode ser tomar lá da cá. Não pode ser, não. Quem está pensando que você é? Eu sou o pastor. Eu sou o bispo. Eu sou o apóstolo. Olha, sou ungido de Deus. Ai de você, se você fizer algo contra mim.
Deus vai virar fulminar você. Ele esquece que ele também pode ser fulminado, né? Em algum momento. Caráter na família. Caráter na comunidade. Eu não sei quem instituiu esse princípio que nós usamos terrivelmente nas igrejas. Olha, se a gente não der um cargo, se a gente não der um ofício para aquela pessoa, a gente vai perdê-lo. Então vamos tratar logo de dar um ofício para essa pessoa, porque essa pessoa com certeza tem muito para dar a nós. Olha, vamos dar a essa pessoa esse cargo, esse ofício, porque aí ele vai fazer. O texto diz que essa pessoa, que será nosso líder, que será a nossa liderança, é uma pessoa que já tem provado que ela é, que ela faz, que ela não precisa de institucionalização, que ela não precisa de côngrua, de renda, de salário, de cachê. Ela faz. Ela, desde que veio para cá, ela faz. Ela se comporta assim. É o natural dela. Ela não imposta. Ela não assume um personagem. Esse líder precisa ser irrepreensível. Tem a ver com caráter. Caráter que precisa ser testado na família, caráter que precisa ser testado na comunidade. E a outra qualificação que nós gostaríamos de realçar aqui é a questão da doutrina, da fidelidade à palavra de Deus. Esse líder deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Liderança na casa de Deus, liderança na igreja de Jesus, liderança terrena, liderança de homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, são lideranças que estão apegadas à palavra de Deus. A palavra de Deus é que move o caminho dessas lideranças, desses líderes. Eles não fazem nada da emoção deles, ou das experiências que eles tiveram na vida. Eles se movem por aquilo que a palavra de Deus traz para eles, por aquilo que a palavra de Deus coloca no coração deles. Nós, líderes na casa de Deus, nós lideramos porque nos convocou, porque Deus nos chamou, porque Deus nos deu a palavra dele como nossa regra de fé e prática. Porque é na palavra de Deus que nós pautamos a nossa vida, que construímos o nosso caráter, que firmamos a nossa pessoa, que fomos reconhecidos na comunidade. Os líderes que o Senhor levanta são líderes que exercem a liderança a partir da palavra de Deus. Eu não falo aqui daquilo que vem na minha mente, fruto de minha emoção, fruto das minhas ideias, dos meus pensamentos, minha ideologia. Eu falo aqui daquilo que o Senhor me orienta a encontrar na palavra de Deus.
Estou aqui usando o texto de Paulo a Tito, que fala que os líderes precisam ser irrepreensíveis. E eu não posso aqui dizer uma outra coisa que não aqui está aqui. Aqui realmente está tratando o assunto. Na igreja primitiva, na igreja apostólica, só os apóstolos, ou quem os apóstolos autorizassem, poderiam ensinar a sã doutrina. E eles eram apóstolos, porque eles tinham a missão de interpretar a palavra de Deus, a sã doutrina. Eles tinham a missão de defender a sã doutrina, de guardar a sã doutrina, de propagar a sã doutrina. Nós vemos líderes que se dizem líderes evangélicos que não falam coisas da sã doutrina, que falam coisas da cabeça deles, do pensamento deles. Líderes irrepreensíveis, que possuem caráter firmado em Jesus. Líderes apegados à palavra fiel, à sã doutrina, o entendimento de que o conteúdo da missão, o conteúdo do caminhar como líder levantado por Deus está na palavra de Deus. Irmãos, vamos orar por esse momento que como igreja estamos experimentando. E não só por essa eleição, por essa assembleia, mas por todas as outras que virão, para que possamos mudar de comportamento em relação à liderança da igreja, em relação a Deus nos dar o privilégio de escolher com o nosso voto aqueles que Deus quer entre nós na liderança. Não vamos tratar isso como algo mecânico, como alguma coisa como osso do ofício, como algo que é burocrático, que a gente não precisava, mas é uma tradição. Não, é uma estratégia de Deus, é uma metodologia de Deus. Deus sempre levantou líderes para cuidar do seu povo. E os líderes, eles só foram líderes, e só são líderes, por causa do povo. O povo é mais importante. Os líderes, eles só têm existência e eles só exercem a liderança porque eles têm que cuidar do povo de Deus. Então é aquele que paga o preço maior, é aquele que abre o caminho para todo mundo ir. Quando todo mundo estiver no caminho, ele começa a ir também. Vai na frente, vai na retaguarda. Que seja irrepreensível. Você não tem nada do que falar a respeito do caráter dele. Quando ele tratou com você individualmente, ele não usou
ele não usou você, ele não roubou de você, ele não extorquiu você. Quando ele esteve em público, ele continuou sendo o mesmo. Ele não privilegiou, não colocou a sua posição em evidência e se utilizou de sua posição para arrancar benefícios próprios, para ascender. Temos certamente, irmãos, uma ausência enorme de líderes que tenham como marca na sua liderança a sua integridade, a sua irrepreensibilidade. Nós precisamos de líderes assim, irmãos. Não podemos abrir mão de líderes que sejam serviçais, que entendem que o grupo é maior, o grupo é mais importante, que é o coletivo que importa. Líder que tem ausência de personificação. A gente está vendo aí cada vez mais. Igreja do reverendo tal. Igreja do pastor tal. A gente não sabe nem aonde é a igreja, nem que igreja é. A gente sabe que é a igreja do fulano de tal. E a gente bate palma porque a gente acha isso o máximo. E aí você vai na igreja e tem um outdoor com a cara do pastor e da família do pastor. Aí o nome da igreja está lá pequenininho. Que espécie de caráter é esse? Que espécie de líder é esse? Por esta causa, eu te deixei em Creta, para que você colocasse as coisas nos seus devidos lugares. E para que você encontrasse homens que fossem líderes de caráter irrepreensível, testado e aprovado dentro da família e na comunidade. Que possamos identificar líderes assim entre nós. Certamente, se Deus tornou esse grupo aqui, a igreja dele, aqui nesse bairro, aqui nesse lugar, certamente Deus dotou essa igreja com esses líderes. Cabe a nós identificá-los e ajudá-los para que eles tornem-se líderes irrepreensíveis, que sejam frutíferos e que nos conduzam para cumprir a missão que Deus nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.